nós vamos abordar várias facetas que estão relacionadas com a análise de lubrificantes, ou análise de fluidos, como muitos chamam, sendo que a minha primeira parte está voltada àquilo que eu gosto de nomear como gestão técnica. Quando nós falamos em gestão, é comum nós pensarmos em aspectos administrativos. Não vou dizer que os senhores todos pensem desta forma, mas é a maneira como eu tenho visto o público com o qual me relaciono. Então, quando fala em gestão, ele pensa numa gestão administrativa, do tipo, há um contrato, não há contrato, o que foi comprado deixou de ser comprado, questões comerciais, pagamento e essas coisas. Bem, eu sou apertador de parafuso desde pequeno. E nerd assumido. Meu primeiro receptor de rádio, eu tinha 8 anos quando eu fiz. O primeiro transmissor, 9 anos, para incomodar a vizinhança. E não parei mais, né? Então, o que eu gosto realmente é conversar com as máquinas. Pois bem, então, nós teremos essa primeira parte, que é efetivamente o título aqui desse trabalho, a gestão técnica. Vou falar um pouco a respeito de alguns ensaios e, em seguida, vou fazer um desafio a mim mesmo, que é o seguinte: considerando que a variedade de ensaios aplicáveis a lubrificantes é imensa, eu vou deixar que os senhores escolham. Então, só para não desviarmos demais, fiz lá uma pequena relação. Se quiserem que eu fale de todos eles, eu falarei, na ordem que preferirem. Então, é uma apresentação on demand, ok? É sempre um desafio, uma coisa desse tipo, porque a gente nunca sabe de onde vem a dúvida e que dúvida será, não é verdade? Mas tá ótimo. Obrigado, então, pela vossa presença. De praxe, uma apresentação a respeito da empresa. O Grupo ALS entrou na minha vida há 4 anos, e onde eu me localizei está no meio disso aqui. Porque a ALS é o maior laboratório de análises que existe hoje no mundo, e abrangemos especialidades das mais variadas, em ciências da vida, área industrial e commodities, e dentro de ciências da vida nós temos ambiental, farmacêutica, alimentos. Na área industrial nós temos asset care, né, que envolve outras filosofias de manutenção preditiva. Temos a área de tribologia, que é onde eu estou localizado. Na área de commodities, com o estudo na área de óleo e gás, geochemistry, nossa, a coisa vai longe, a coisa realmente vai longe. Como eu comentei, entrou há pouco tempo aí na minha vida e foi evoluindo até que nós adquirimos em 2017 mais um laboratório e recentemente optamos por centralizar as operações do laboratório de análise de lubrificantes em um único laboratório,
estrategicamente aí colocado. Ele está em Belo Horizonte, então estamos mais próximos de todo o Brasil e também a América Latina, que a gente atende. Mas não é só lá, né? No caso da América Latina, nós também temos no Chile, né? E os demais laboratórios, as demais localizações globais, só na área de tribologia. Se me perguntarem por que esse mapa está errado, bom, está errado para nós brasileiros. Ocorre que a matriz da ALS está na Austrália. Então, o mapa, para eles, não está errado. Mas por pouco tempo, talvez, hein? Nós somos bem orgulhosos. Bem, esse trabalho ele não tem limitação de tipo de equipamento. As aplicações, então, são das mais variadas, né? Os equipamentos móveis, os industriais, nos industriais a geração de energia, açúcar e vai por aí afora. Não existe uma máquina, essa máquina está sendo lubrificada, nós metemos o bedelho. Citei que falaria sobre gestão técnica. Bom, eu milito na área de manutenção há muitos e muitos anos. Talvez dizem até que demais. Eu sou professor na cadeira de manutenção preditiva em pós-graduações, monitoramento de equipamentos supercríticos, instrutor e investigador na área de acidentes aeronáuticos e algumas neuroses que eu possuo, elas vieram dessa experiência, sendo que a pior delas é na área de acidentes aeronáuticos, onde eu literalmente carreguei defunto nas costas. E muitas vezes foi por conta de informação atrapalhada. Eu sou meio neurótico, ou talvez totalmente neurótico com relação à informação. Muito bem. Durante essa atividade, e confesso, divertimento, é uma área que para mim é uma cachaça, eu encontrei algumas coisas curiosas. Uma delas é o que eu chamo de hipocondria da manutenção. Aquele camarada que recebe um relatório numa condição que lhe dá a possibilidade de se antecipar a uma falha, mas, ao abrir, ele encontra um pequeno defeito e ele fica bravo porque a máquina não está quebrando. Então, é aquele camarada que só fica feliz quando recebe uma notícia de que a máquina vai explodir. Eu chamo isso de hipocondria da manutenção. Com certeza, isto não é gestão técnica. Um outro aspecto, e isto até tem bastante a ver com o público principal deste evento aqui maravilhoso, né, na parte de fabricação de lubrificantes, etc., é a ideia de só monitorar máquinas que possuam grandes volumes de óleo. Essa máquina aqui ela tem pouco óleo, então é mais barato trocar. Se nós pensarmos exclusivamente em lubrificante, tudo bem. Só que dissociar o lubrificante da máquina, para mim, que também sou projetista, é um erro mortal. Lubrificante é elemento de máquina. E se é elemento de máquina, não pode ser separado da máquina. Existem máquinas, só para dar um exemplo bem grotesco, já monitorei máquinas com apenas 50 mililitros de óleo lá dentro. Óbvio que cada coleta representava já a troca de todo o lubrificante. Mas o objetivo não era a vida do lubrificante, o objetivo era a condição da máquina. Porque, acreditem, essa tranqueirinha
Se parasse, dava imediatamente um prejuízo de 127 mil dólares para a planta. E não cabia naquele projeto uma reserva. Dependia exclusivamente daquele pequeno equipamento. Pois bem, isso está relacionado, então, com aquele que pensa apenas na qualidade, né, do lubrificante, se esquecendo da máquina. Isto, para mim, não tem cabimento. As outras coisas que eu tenho visto, eu classifiquei como sabedoria popular, onde as piores coisas que eu já ouvi, e eu já ouvi várias, mas eu selecionei as 3 piores que eu já ouvi, estão aqui. Garanto que a máquina está bem porque eu mesmo filtrei o óleo numa meia e não vi nenhuma limalha. E isto eu vi num gerente da manutenção do ramo petroquímico, e não estava falando de maquininha. Hã? Maravilha. Já comentei da minha atuação na área de aviação. Pois bem, eu tenho formação nesta área. Meu último esquadrão de esclarecimento e ataque, fuzileiros navais, acostumado com jargões na área da aviação, existe um que é justamente este: é melhor errar seguindo o manual do que acertar sem segui-lo. Isto é bom e é ruim. Enquanto piloto, é bom. Eu não quero que inventem nada. Enquanto engenharia, não é bom. Porque pode embotar aperfeiçoamentos. Muito bem. A terceira é muito curiosa. O camarada fica bravo comigo, porque ele queria que eu dissesse de onde vinha cada uma daquelas partículas que havia na amostra. Porque assim ele poderia tomar uma atitude em relação à máquina, porque ele chegaria onde há um problema. Até aí está tudo certo. Se não fosse pelo fato da amostra ser imprestável. Já vi amostra ruim na vida, mas igual àquela totalmente contaminada, estava difícil de encontrar igual. Quer dizer, a filosofia está certa, mas, amigo, isto não presta. Eu não vou examinar isto aqui. Não presta para nada. Mas eu tenho que saber. Então você coleta direito. E ficou bravo comigo. Faz parte. Na gestão técnica, os amigos poderiam citar uma atividade muito importante para a tomada de decisão, evitar que ocorram falhas novamente e etc. Análise de falhas. Pois bem, vejam isto. Dá para ler aí do fundo? Tudo bem? Eu quero evitar de ler. Observem a pobreza do raciocínio na análise de causas raízes. Se eu não conheço uma causa, de que forma eu posso dar um remédio? Não existe. Não tem como. É puro achismo. Muito bem. Na gestão técnica, nós temos algumas ferramentas interessantes. Mais recentemente,
tem se falado da indústria 4.0, né? E que o monitoramento é uma tendência moderna, né? E tudo mais. Mas será que é moderna mesmo? Os senhores acreditam que é moderna? Observem as datas. Com certeza existem afirmações mais antigas do que esta que eu listei como Confúcio, 500 a.C. Todas estas, fui até nas Escrituras e encontrei. Monitoramento não é novidade, de forma alguma. Se formos falar dos monitoramentos modernos, ok, vamos pegar então um dos mais novos aí, com o PDCA de Sheward e de Deming, em 1950. Então não tem nada de novidade. A novidade talvez é que nós comecemos a aplicar de maneira mais disciplinada, mais instrumentalizada, mas monitoramento não é novidade. Muito bem, por que monitorar? O monitoramento nos permite realmente entender o que está acontecendo. Vamos nos reportar aí a Confúcio, quando disse que eu não posso predizer o futuro se eu não estudar o passado. Isso é monitorar. Ok. Então, no caso nosso em questão, a análise do desgaste, a análise do lubrificante, é uma das técnicas mais precoces que nós temos para cuidar da saúde das máquinas. E eu garanto aos senhores isto. Uma das minhas especialidades é justamente a instrumentação, e eu fabriquei instrumentos dos mais variados. A análise do lubrificante não foi a primeira forma como eu comecei a conversar com as máquinas. Eu comecei a conversar com elas através de sinais elétricos e mecânicos, passando por termografia, análise de vibrações e etc. Utilizei todas estas técnicas. As que eu mais gosto, fácil dizer. Análise de vibrações, análise de lubrificantes, termografia, são as que eu mais gosto. São as mais precoces. E no caso de óleos isolantes, a cromatografia, se houver tempo, comentaremos sobre ela. Muito bem, então, em última instância, ela me permite conhecer. Eu só posso tomar uma atitude se eu conhecer aonde eu tenho um problema. Ok. Na gestão técnica, nós falamos muito em KPIs, né? Mas e o KPI, evidentemente, está baseado em resultados, mas resultados confiáveis. Eu me preocupo? Não, eu tenho que ter exames bem feitos, instrumentos calibrados, etc, etc, tudo bem. Mas se eu não gerenciar adequadamente esses dados, é jogar dinheiro fora, literalmente. É melhor que não faça. É melhor que não faça. Hoje de manhã eu fui entrevistado e me perguntaram o que eu achava do estado da manutenção e monitoramento no Brasil. Eu disse, olha, ao contrário do que muitos pensam, o Brasil não está devendo, em termos de tecnologia, nada para o exterior. Nada. Não significa que todas as nossas empresas estejam monitorando, mas isso também não ocorre lá fora. Poderíamos até dizer que as quantidades que empresas que fazem monitoramento lá fora estão em maior número do que nós, e é uma possibilidade. Mas as empresas de grande porte, com grandes volumes, equipamentos críticos, etc., elas não mais vivem sem um bom monitoramento. A indústria de geração de energia eólica, essa então
simplesmente não sabe operar sem monitoramento. Não sabe. Não sabe. Simplesmente não sabe. Muito bem. Os tais resultados inúteis, já comentei sobre ter bons resultados, isso é óbvio que é necessário, mas não só isso. Big Data é uma coisa importante. O pessoal fala, Big Data, que diabo que é Big Data? É massa estatística. É volume de informação que, quando não há possibilidade de um estudo focado exclusivamente naquela condição, a Big Data nos dá uma massa estatística de tal forma que resultados que seriam dados como empíricos passam a ter uma validade maior ainda. E são empíricos, afinal de contas, são resultados que nós obtemos no dia a dia. No nosso caso, a LS, nossa, a quantidade de ensaios que fazemos, o servidor está entupido de tanto dado lá. E a tal indústria 4.0 que eu já comentei, ela não é mais um modismo, e eu preciso verificar se os dados que estou recebendo são integráveis. Nós temos exemplos de equipamentos que já saem de fábrica enviando sinais, inclusive para nós, né? Mas tudo bem. E agora, o que eu vou fazer com isso? Já juntei meus dados, é uma parte da gestão. Então vamos trabalhar esses dados. Trabalhar esses dados é simplesmente segregá-los, classificá-los. É coisa também aparentemente elementar, mas é aí que nós encontramos o maior desperdício. Então, é aqui que eu vou insistir. Por exemplo, aqui, numa determinada frota de ônibus e de caminhões, eu encontrei a condição de normalidade em 65% dos casos e de condição crítica em 9%. E vai por aí afora. No caso do caminhão, 47% normais, no crítico, 21%. Bom, agora eu tenho uma visão da minha frota. Mas não só frota, né? Eu disse qualquer equipamento, inclusive aqueles que voam, né? Ok. Então, aqui alguns exemplos: planetário, turbina, compressor, sistemas hidráulicos, cada um mostrando ali a sua situação. E o gestor técnico, então, ele pode decidir o que fazer. Mas só com isso, será que já é suficiente para ele tomar alguma ação? Não. Por enquanto, o máximo que ele pode fazer é, no caso das turbinas, com 37% de situação crítica, é tomar um calmante ou pedir as contas. Porque só essa informação não me permite fazer nada. Então, nós temos que ir a mais fundo. E, bom, um exemplo de ir mais fundo. No caso desta empresa, né, que possui muitos redutores, os problemas estão segregados e agora eu já posso tomar alguma providência. 45% é desgaste, neste exemplo aqui, 5% é água, problemas no óleo, né, no lubrificante, 17%, a contaminação com 27%, e outros problemas, 7%. Muito bem, vamos pegar um só, simples para exemplo. Está entrando coisa estranha lá dentro. E eu estou vendo isso na água e com outro pedaço da pizza que está sendo chamado de contaminação, mas a água também é um contaminante, só que é tão especial que foi colocado de lado. Ok. Grosso modo, eu posso dizer que 1/3 dos meus redutores precisam de uma ação contra ingresso de coisa estranha. Opa, agora já mudou de figura. O curioso é o seguinte: esse tipo de dado não é necessário que o gestor
seja um engenheiro, um técnico. Ele pode ser um administrador de empresa. Meu pai, que se foi há 2 anos, com 102 anos, minha mãe há 1 ano, com 100 anos, o que significa que é melhor que os senhores gostem de mim, porque eu devo durar muito tempo. Tem gente que já está arrependida, mas tudo bem. Ele dizia o seguinte: quem não sabe fazer, não sabe mandar. Quem não sabe fazer, não sabe mandar. Pela minha formação, inclusive militar, eu concordo integralmente. Todavia, viajando uma vez com um presidente de uma grande companhia, fiz esse comentário com ele, ele disse: mas professor Baroni, a minha formação é na área de engenharia. Eu não vou citar a especialidade dele, porque aí fica muito fácil de começar a matar da onde é a história. A minha formação é na área de engenharia, mas na minha empresa eu tenho, por exemplo, um departamento médico. E eu quero que esse departamento médico ande de forma adequada. Foi perfeitamente. Mas então eu não sirvo, né? Eu não posso mandar nesse tipo de coisa. Pense bem na distância. Depois de Einstein, tudo é relativo. O senhor faz anamnese, mede pressão, faz prescrições de medicamentos após um diagnóstico, etc. Não. Quem faz? Não, o médico. Perfeitamente. E esse médico é administrado por quem? Por um diretor clínico. O diretor clínico é a sua relação com o médico. Para ele chegar a diretor, ele teve que ser médico, mas também teve que conhecer a administração. E é nesse tom que os senhores conversam. O senhor não precisa conhecer medicina. Observe, então, que se os dados estão bem tratados, eu posso ter uma estratificação, uma especialização da equipe. Nesse caso, eu vou dar um jeito de arranjar lá um especialista em vedações, filtrações e etc. Os exemplos se seguem. As turbinas, né, o compressor, sistemas hidráulicos. Aqui uma pequena pausa. O pessoal costuma dizer, sistemas hidráulicos, 70%, 80% dos problemas é contaminação. E aí eu mostro um número que não é 55%. Tá, contaminação que o povo fala é particulado, poeira, essas coisas, tá? E aqui eu estou com 55%. Tá, cadê o resto? Caríssimos, esse tal número que voa por aí é um número médio das empresas boas e ruins. Aqui nós estamos vendo um caso de uma empresa que faz monitoramento. E o fato dela fazer monitoramento, no passado teve números tão elevados e hoje esses números se modificaram. Tá, mas ele ainda tem 18% disso, daquilo e não sei o que e tal. Ok. Mas não se esqueçam que isto aqui é apenas um aspecto de fatia. Aqui eu não estou vendo a quantidade de equipamentos que antes estavam com problema. Estou apenas separando meus problemas por tipo. Mas as quantidades por problema também diminuíram. Da mesma forma, aqui avaliar em amostras por compartimento, no caso de um ônibus, por exemplo. O que dá mais problema no ônibus? Bom, motor. Quem está tentando atirar em mim está errando. Melhore a pontaria. Sou soldado, não tenho medo de tiro. Obrigado, filho. Bem, mais um exemplo. Olha que curioso, aqui não é um motor. Aqui não é um motor que o grande vilão, né?
Alguém vai dizer, 34 para 32, 34 é maior que 32. Faz favor, né? Vamos analisar dado, mas não vamos ser precioso também. Bom, eu falava sobre distribuição de problemas. Alô? Que bom. Agora eu fico mais à vontade. Eu falei sobre distribuição de problemas, né? E falei que aquela empresa, por estar monitorando, ela vinha reduzindo as suas quantidades de problemas em certos pontos, o de contaminação diminuiu significativamente a participação no todo, mas não só isso, a quantidade de máquinas com problema diminuiu. Então, eu posso ver com algo desse tipo. Mensalmente, qual é a evolução, a quantidade de exames feitos, né? Quantos deles eu tive na condição crítica normal, atenção, etc. Bom, isto é gestão técnica, avaliar estes dados para poder tomar uma decisão e focalizar. Mais um pouco disso. Bom, eu preciso que o meu sistema me dê condições de chegar mais fundo ainda. Caramba, eu quero saber o equipamento colhedora. Eu vou entrar lá e ali eu vou entender o que está acontecendo para poder tomar uma atitude. Uma outra maneira de se avaliar os problemas, né? É só uma outra forma de expressão, mas tudo é ferramenta que a gente acaba aprendendo. E será que de fato a gente aplica? Bom, o lado triste da coisa. Existe uma quantidade significativa de profissionais que fazem os exames uma vez por ano, porque ele vai ter uma auditoria da ISO, da TS, QS, né, o que seja. É uma vergonha, mas isso acontece. Se eu disser que já teve gente que pediu para eu reemitir o relatório do ano anterior, porque ele esqueceu de fazer esse ano, ele estava com o auditor na cola dele, os senhores vão acreditar em mim? Bem, eu não minto. Lamentavelmente, eu digo que isto aconteceu não foi uma única vez. Pior é esse camarada sentar na frente da televisão, ver uma notícia de corrupção e dizer: isto é um absurdo. Mas ele próprio não se comporta da maneira como ele acha que os outros devem se comportar, não é verdade? Mas não é esse o nosso caso, não tem nada a ver com isso. A nossa questão é, quantas vezes eu tenho que acompanhar o equipamento para ter uma história realmente válida? De novo, a gente vai voltar para aspectos estatísticos, né? Até falarei um pouco sobre isso mais para adiante. Fizemos uma segregação dos casos, né, das situações, etc. Eu tenho que ir mais fundo. Muitas empresas não fazem isto, estudo de caso. Simplesmente vai lá, quebrou, contaminou, troca o lubrificante e fica por isso mesmo. Joga-se uma quantidade de dinheiro muito grande no lixo. O que é um estudo de caso? Algo como isto, nada do outro mundo, meu Deus do céu. Mas porque ela exige que você pare para olhar, né? Levantar dados. Isso é chato, né? Isso é chato. Você pede para o sujeito, ele é capaz de responder para você que ele já tem coisa demais para fazer. Normalmente, quem tem coisa demais para fazer é porque está desorganizado. Eu era moço, já conversava com as quando alguém me disse:
Anônimo, você fica aí se preocupando se a máquina está vibrando, se a máquina está assim, está assado, dizer quando que a máquina vai quebrar? Pô, eu não estou dando conta da máquina que está quebrando hoje. Você acha que eu vou me preocupar com essas coisas que você está falando? Aquilo foi tão chocante que no momento eu não falei nada. No momento eu não consegui responder, porque aquilo foi chocante demais para mim. Mas tão logo a respiração voltou, eu disse, é óbvio que você não está dando conta do que está quebrando hoje, você não sabe o que vem amanhã. É para isso que serve monitoramento. Não ser pego de surpresa. O ser humano odeia ser pego de surpresa. Odeia. A gente não gosta nem de festa de aniversário surpresa. Fala a verdade, a gente fica com cara de tonto quando acontece. Não sabe. Muito obrigado, eu não sei nem o que dizer. Mas nem de festa surpresa de aniversário a gente... Essa é a verdade. O ser humano procura saber o que vai acontecer desde os idos tempos em que oráculos liam o voo dos pássaros, as folhas de chá na chávena e por aí afora, nas entranhas dos animais, desde aqueles tempos. Caramba, de novo, eu já disse, monitorar não é nenhuma novidade, nenhuma. Então vamos fazer direito. O pessoal diz, nós estamos no século XXI, a gente não sabe muito bem o que vem pela frente. Vamos pegar 2 futurólogos, ousadia chamá-los assim, mas vamos chamar de futurólogos simplesmente porque eles tentaram predizer o futuro. Anteontem, eu assisti de novo o original Blade Runner. Está passando na Netflix. Logo que começa, Terra, Los Angeles, ano 2019. O filme foi feito há 40 anos. Há 40 anos, Ridley Scott achava que nós estávamos com automóveis já voando pela rua, nós teríamos androides e tudo mais. Muito bem. No ano que eu nasci, e isto eu li esta noite, de madrugada, porque velho acorda no meio da noite, vocês sabem disso, terminei de reler um dos meus autores favoritos, como todo bom nerd, Isaac Asimov, e no caso uma coleção com David Starr, o Vigilante das Estrelas. Ele está indo lá para Júpiter, né? Não vou contar a história. Bem no finalzinho, ele precisa que aquela grande nave seja pilotada numa velocidade de raciocínio muito grande. Ele pede então que o melhor operador do computador esteja à disposição dele, colocam lá o major não sei das quantas, e aí o David abre um livro com as Pleiades para se localizar. Observação. Por que as páginas impressas eram mais rápidas para consulta do que bobina de microfilme? Então, Asimov colocava o homem conquistando a galáxia e tudo mais, né? Há 60 anos, 60 e tantos anos quando eu nasci, mas ele não conseguiu prever essa tranqueira que a gente tem no bolso. Né? O navegador está na minha mão. Bem, isto me lembrou então outra coisa. Será que a gente não deve sair da caixa? Essa frase não é minha, mas estamos saindo de fato? Muito bem. Os senhores já tiveram tempo de ler o que está escrito aqui? Com certeza já. O que aconteceu? Nós tivemos desgaste, teve uma inspeção, a inspeção indicou que ocorreu uma montagem inadequada. E aí os resultados mostraram isso, mostraram aquilo, pintamos de vermelho quais são os resultados ruins, etc. Tem aqui a análise de tendências,
Uma análise que vou falar mais para frente, que é a ferrografia analítica dando evidências maiores do problema. E, de fato, o problema era que, no final das contas, por causa da montagem inadequada, as engrenagens estavam roçando na carcaça de alumínio. Um outro caso, um redutor de acionamento de moinho, com uma concentração muito grande de ferro, desgaste e tudo mais e tal, conversa com o fulano, estuda para cá, estuda para lá, e está aqui os resultados, é isso, aquilo, tendência e etc. Resultado da inspeção, o cara realmente encontrou um desgaste acentuado nas engrenagens e com isso ele evitou uma parada e aí está a grana que ele disse ter economizado. O que isso tem de novidade? Muitos dos senhores que estão aqui, que vendem lubrificantes, fazem estudo de caso para vender o lubrificante. Estou errado? Não, é uma ferramenta de venda. Mas por que só nós? Porque aquele cara que está mexendo com a máquina não utiliza esta ferramenta de venda. É uma ferramenta de venda. Para quem? Para a equipe dele. Isto é memória. Não é possível você falar em estudar o passado se você não tem passado. Não, eu tenho passado. Eu lembro que, filho, desculpa, lembra que não serve. Registra. Exemplos de casos históricos eu tenho aos montes. Tenho aos montes. E economias tenho aos montes. Muito bem. O camarada não diz que não tem tempo ou não sabe fazer. Isto é uma verdade. Cansei de ajudar gente a preparar trabalhos para apresentar em congresso porque ele não sabia fazer. Bom, professor, pós-graduação, orientador, tudo mais, eu sei fazer alguma coisa a respeito disso. Agora, aquele profissional que está ali acompanhando o equipamento e tudo mais, ele muitas vezes esquece aquilo de formação acadêmica que ele teve, o trabalho que ele teve quando ia fazer o seu primeiro TCC. Então, alguém precisa dar uma mão. Dá-se essa mão de tal forma até que ele comece a andar com seus próprios pés e possa fazer gestão técnica. De novo, a palavra gestão técnica. E uma das ferramentas mais importantes da gestão, eu já citei, a predição do futuro estudando-se o passado. E isto tem o bonito nome de análise de tendências. O que é análise de tendência? Todo mundo sabe que é análise de tendência. Mesmo quem não é da área técnica aqui. Aqueles que, por exemplo, nós tivemos um estudo de análise de tendência hoje de manhã, nesta mesma sala, falando a respeito do futuro do mercado de lubrificantes. Né? O que foi que ele fez? Analisou vários indicadores econômicos, consumo e etc. Então, fazer isto não é exclusivo do apertador de parafuso, né? Ok. A ideia, então, é que ele vai acompanhando a máquina, vamos falar de máquina, está acompanhando lá a máquina, aí ela começa a subir e do jeito que está, eu não acho o apontador laser, filho, está por aqui? Enquanto o amigo eu não acho, eu vou apontar com o dedo mesmo. Então tá subindo, e se continuar do jeito que está, vai encontrar um nível de alerta que eu calculei de alguma forma dentro de, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 meses, 7 dias, 19 horas, 35 minutos, 12 segundos. Os senhores estudaram regressão, né? Cálculo de ajuste de curvas e tudo mais. E quem não estudou, putz, o Bill Gates fez para nós lá. Bota no Excel que o miserável faz os gráficos com análise de tendência lá, bota exponencial, bota linear, bota um monte de coisa lá, para quem não teve essa matéria. Pois bem,
Ah, que maravilha! Então eu vou poder dizer com essa precisão quando vai dar um problema. Não. Não é assim que funciona. Muita gente gosta de nível absoluto de alerta, e eu odeio. E aqui eu estou explicando o motivo. Eu estou dizendo aqui que o nível absoluto de alerta... Não, eu só queria apontar. É, só isso. Mas, peraí, filha, não ligue. O laser não liga. Eu só quero o laser. Cadê o laser? Ó, o laser, está funcionando. Eu só quero o laser. Obrigado. Aí, laser. Venha para o lado negro da força, Lu. Esse é nerd. Esse é nerd. Mesmo segurando o apontador laser, vida longa e próspera para os senhores. Muito bem. Então, por que eu disse não? Eu não vou conseguir dizer isso aqui. Por que eu não gosto do nível absoluto de alerta? Por causa do seguinte. O nome manutenção preditiva, que é outra coisa que eu odeio, não é o melhor. E aqui está explicado o motivo. A minha máquina, de repente, se acomoda nesta nova condição. E o melhor termo, então, é monitoramento da condição. Por quê? Nem o Bill Gates, com aquelas ferramentas que ele botou à disposição, porque eu não estudei estatística e botou para fazer para mim os cálculos, quando que eu vou alcançar aquilo lá? Nunca. E aí a máquina quebra. Aí esse camarada vira e fala assim, né, o chefe fala, pô meu, a máquina quebrou. Você deixou a máquina quebrar? Não, note, eu estava bem abaixo do nível de alerta, eu estou safo. E o chefe desse cara é, por exemplo, um banqueiro. Ele vira e fala assim, filho, eu não sei apertar parafuso. Quando queima chuveiro na minha casa, eu tenho que chamar o zelador do prédio para trocar a resistência para mim. Nem isso eu sei fazer. Mas análise de tendência eu sei. Se eu pego uma companhia que está com um resultado assim, e de repente ela muda de condição, eu vou estudar o que está acontecendo. Você foi estudar? Não, senhor. Não entendi. Você foi estudar? Não. Ah, sei. Houve uma mudança de condição. Então, por que diabo não foi lá olhar? E fica pisoteando, né? Falando grosso que não, eu estou safo, estou longe do meu limite de alerta. Tem que se ferrar. Não está fazendo aquilo que eu chamo, então, de gestão técnica. Simples assim. Muito bem. Um parênteses. Matérias desse tipo, nós colocamos à disposição na ALS University, com cursos online, com matérias aí de vários tipos. E quem deu o nome a Thaís, levante-se, mostre como você é bonita. Eu falei para levantar, não falei para acenar. Acena de novo então, filha. Isso, muito bem. Então, a Thaís é meu anjo da guarda, né? Ela é da nossa área de marketing e me auxilia em inúmeras coisas. Inclusive, quando eu começo a falar besteira, ela joga um treco lá atrás, vocês não percebem. Aí eu sei que eu estou falando besteira demais. Mas ela, então, ela vai propiciar ali aos senhores, além do certificado, como é que é, filha? Acesso, né? Fala bem alto. Ó, ganhou um microfone. Terminando a palestra, é só me passarem os contatos de vocês, que a gente disponibiliza um login para cada um, para que vocês acessem os cursos da plataforma.
E também a gente pode disponibilizar um certificado da participação do curso de agora, tá? E é só me deixar um cartão ou passar o nome e o e-mail no final. Obrigado, Thaís. Muito bem. Chegamos na segunda parte da minha apresentação. E quando eu disse que eu falaria a respeito de ensaios. Eu vou começar, eu falei que faria on demand. Mas tem um que tanta gente me pergunta, justamente porque eu participei do desenvolvimento e fui o culpado por trazer isso para o Brasil, etc. Então, como vai ter gente que vai perguntar, eu já pego e já começo a falar da ferrografia, tá? Mas apenas alguns conceitos básicos. Uma das dúvidas que sempre aparece quando se fala de ferrografia é o seguinte: você utiliza plasma, raio-x ou absorção atômica para fazer ferrografia? A resposta é nenhuma delas. Essas técnicas são utilizadas em outra forma de se trabalhar com a amostra, que é espectrometria, que, se quiserem, está na lista aí dos que eu posso dissertar a respeito, como funciona, por que funciona, como é que a gente usa, que dá certo ou onde não dá certo. Muito bem. A segunda dúvida que aparece é, bom, mas eu faço ferrografia, eu tenho recebido o resultado lá, ferro tantos ppm. Amigo, é a mesma coisa que eu acabei de falar, tem nada a ver. O resultado da ferrografia não é em ppm. Você está falando de espectrometria de novo. Tá bom. A terceira. Bom, a ferrografia só vê ferro. Bom, essa é complicada. Porque está no nome, né? Mas também não é verdade. Também não é verdade. Não é só ferro. O corpo de prova, ele é preparado de tal forma que o lubrificante é jogado fora. Então, a quarta questão que vem sempre para mim é, bom, mas eu queria fazer análise de óleo através da ferrografia. Bom, amigo, ferrografia não é análise de óleo. Eu falei, que diabo? O que você está fazendo aqui? Não. O óleo é veículo. O óleo está passando pela máquina, está lá lubrificando, está resfriando, está transmitindo potência no sistema hidráulico, né? Está servindo de vedação, faz o diabo, né? Quem fabrica óleo sabe mais ainda das possibilidades que o óleo faz. Só que ele faz uma coisa a mais, ele lava a máquina. Bom, mas isso eu sei. Lavando a máquina, ele me recolhe informações. Aí eu pego esse óleo e extraio a informação dele. No caso da ferrografia, são as partículas. Eu extraio as partículas e jogo fora o óleo. O óleo é apenas um estafeta. Levanta a mão quem sabe o que é estafeta. Levante a mão quem sabe o que é estafeta. Não acredito que eu estou assim tão velho. Vinícius, não disfarça. Você sabe o que é estafeta. Então, olha, quando achar, fala. Mas o óleo é um estafeta, tá bom? E achou, Vinícius? Meu Deus do céu, eu realmente estou ficando velho. Mas eu arranjei uma pílula de juventude. E se eu continuar tomando, vai ser complicado. Achou que é estafeta? Estafeta ou revezamentos designa em atletismo, não tem muito a ver, né? Mas o óleo é um atleta, acho. O percurso feito por vários elementos de uma equipe. O elemento realiza um trajeto que lhe compete dentro do limite de zonas de transmissão. Elemento o quê? Realiza... Peraí, deixa
Deixa eu ler de novo aqui que eu me perdi. Elemento realiza o trajeto que lhe compete dentro do limite das zonas de transmissão. Também é sinônimo de carteiro. Ótimo. Não sabia. Que bom que você não achou tudo. Porque quando eu digo aos meus alunos, o senhor está me trazendo um trabalho que foi baseado todo na internet, é? Cheque. Volta para casa e checa tudo. Não acredite no que está na internet. Só. Muito bem. Ele vai, então, traz para fora aquelas partículas, eu examino, e aqui eu tenho alguns exemplos. Estes exemplos são todos de partículas ferrosas. Eu tomei o cuidado de utilizar exatamente a mesma ampliação, utilizando um ferroscópio, que é um microscópio óptico metido à besta, cheio de frescura. O último desenho do ferroscópio é de minha autoria. Mas a ampliação aqui foi de 500 vezes, em todas estas partículas. É fácil perceber as diferenças entre os formatos, os tamanhos, as colorações, população e etc. População está relacionada com severidade do desgaste ou quantidade do desgaste. Tamanho de partícula predominantemente com severidade. Tá? Severidade. A forma está relacionada com o tipo de desgaste. É por isso, então, que eu posso. Esta partícula aqui é aquela que eu mostro pela primeira vez para um candidato a ferrografista, porque ele fica feliz da vida e acha que já é ferrografista. Essa partícula que parece cavaco de torno, ela é um cavaco de torno. Essa é que o bit do torno é extremamente minúsculo. Imagine então um eixo virando, um grão de areia que se aloja em algum lugar, e ele, como um bit de torno, usina o eixo. Sai o quê? Cavaco. Como é que é o cavaco? Igualzinho aquilo lá. A diferença é que é microscópico. Por isso eu preciso de um microscópio. Pronto, acabou. Vocês já são ferrografista. Tá fácil? Não. Eu participei, tive a honra de ter sido convidado pelo próprio Dr. Vernon Westcott, que é o criador da técnica, isso na década de 70, 80, e até hoje eu descubro coisa nova. Até hoje eu descubro coisa nova. Mas os nomes que foram dados para estas partículas são bem diferentes e são nomes que já nos remetem ao tipo de desgaste. Essa é uma das formas de nós batizarmos as partículas, pelo tipo de desgaste. E no momento que eu sei o que é que está ocorrendo, agora fica mais fácil eu dar um remédio. Correto? Eu não posso ser aquele camarada que prescreve antibiótico de amplo espectro só porque o caboclo está com febre. Eu sei lá o que ele tem. Espera lá, calma, vamos fazer uma cultura, tal, não sei o quê. Então, tudo bem, vamos fazer a cultura. Só que tem um detalhe, doutor. A cultura, para eu saber que bicho que está no seu paciente, ela leva 7 dias, porque eu tenho que fazer o bichinho crescer, vou dar de comer para ele, e aí, quando eles estiverem turminha, eu vou conseguir identificar que bichinho que é. Certo? O senhor fez uma cara de quem acabou de passar por isso? Não? Bom, e agora? O que o médico faz? Numa situação como essa, pode ser que ele seja obrigado a nos dar um antibiótico de amplo espectro, até que, sabendo o que de fato está acontecendo, ele fala, continue com esse antibiótico ou mude para o outro. E no dia a dia da manutenção? Se o camarada percebe que ele está, por exemplo, com um monte de limalha aparecendo no filtro, ele vai esperar uma avaliação do laboratório para dizer o que está acontecendo? Não. Ele vai ter que tomar uma atitude.
Uma atitude que é uma filtragem de emergência, não é? Até uma troca de óleo, se for mais fácil para ele. Mas ele está lá, ele tem que tomar atitude. A máquina é um ser vivo, ela conversa conosco. E alguém vai dizer, o Baroni parece o Magri que disse que cachorro também é humano ou coisa parecida. Bom, para mim, então pode dizer. Eu acho que as máquinas, de fato, conversam conosco. O nosso problema é que nós não escutamos, mas elas falam. Quando escutamos, não entendemos, porque o idioma delas é atrapalhado. Vibração, temperatura, partículas, odor, corrente elétrica e gases e um monte de sinais que elas emitem. Elas falam e, eventualmente, eu não as escuto, ou se escuto, não as entendo. Esse é o perfil de um profissional de manutenção preditiva que vai diagnosticar problemas. Bom, sobre o nome ferrografia e ferro, eu disse que estas aqui todas são ferrosas. Tudo bem. Estas não são ferrosas. Estas, menos ainda. Sequer metálicas. Sequer metálicas. E de onde vem o nome ferrografia, afinal? Me lembro muito bem quando eu disse, Dr. Westcott, você sabe que o senhor me arrumou um problema, né? Porque aqui nos Estados Unidos, chamar de ferrography não dá problema. Porque o americano, quando pensa em ferro, ele não pensa em ferro, ele pensa em iron. Quando eu for lá para a minha terra e falar ferrografia, que seria diretamente a tradução imediata da técnica, o pessoal vai pensar só em ferro. Ele olhou para a minha cara e disse, menino. Menino, eu não era nenhum menino, mas era mais
caso curiosíssimo, que eu não duvido que tenha já acontecido com um de vocês. Há bastante tempo me liga uma moça dizendo: vocês fazem viscosidade? Eu falei: sim, mas qual que é o problema? Não, vocês fazem viscosidade? Eu falei: sim, minha cara, nós fazemos. Mas o que está ocorrendo? Qual o tipo de produto? Que tipo, né? Qual o comportamento? Vocês fazem viscosidade ou não faz? Eu falei: minha cara, fazemos. E lhe digo mais, eu pessoalmente sou capaz de fazer mais coisas. Eu, por exemplo, sei fazer dosagem de PSA e vários outros ensaios. Parênteses, nerd foi um dos melhores alunos do laboratório de biologia, né? Então é óbvio que eu sei fazer. Fecha parênteses. Sei fazer também exame de PSA. E posso, inclusive, fazer um exame de PSA, uma dosagem de PSA, no sangue de uma moça. Eu não sei o que é isso. Bom, um dia a senhora vai casar e vai precisar saber o que é isso. Então, vou lhe dizer. Toma essa liberdade como pai de 4 filhas. E a moça estava já querendo bater o telefone na minha cara porque o velho chato estava lá falando bobagem. Eu disse: PSA é a sigla em inglês para antígeno prostático específico. Então, eu posso fazer dosagem de PSA em sangue de uma moça. Mas, pelo que eu me lembro, moças não têm próstata. Então, para que eu vou fazer um ensaio? Aí ela entendeu. E o que é pior, engasgou. E aí eu percebi, foi o seu chefe que mandou, não é? Foi. Qual é o problema? Mas o senhor vai fazer a viscosidade? Faço. Eu faço. Mas não vai resolver teu problema. Eu vou fazer só para não arrumar encrenca com o teu chefe, tá bom? Então tá bom. E o problema dela não tinha nada a ver com viscosidade. Ok? Então, o caboclo chega e fala assim: eu quero comprar um óleo. Vinícius, eu quero comprar um óleo teu. Eu vou usar no meu redutor. É um redutor que abre a porteira da minha fazenda, onde passa bezerro. Onde passa gado, eu uso o sistema hidráulico, tá certo? Bezerro, eu uso um redutorzinho comum. Para escolher esse óleo é o seguinte: me arranja um óleo com ponto de fulgor 225. O que eu vou fazer com o diabo do ponto de fulgor para escolher o óleo do redutor? Me conta. Nunca aconteceu com vocês esse tipo de coisa? Nunca aconteceu? Não? Não vem na memória, mas com certeza aconteceu. O povo fica procurando coisa que não tem sentido, não serve para nada, caramba. Vamos analisar? Vamos. Mas vamos gastar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro tendo um laboratório? Quero. Mas eu quero ganhar honestamente. Vamos examinar de um jeito que presta. Legal. Mas escuta, então você vai fazer só os exames que forem necessários? Se depender só do nerd, sim. Mas aí tem a questão da economia de mercado. É mais barato, né, você comprar um pacotinho. Né? Igual um amigo em Londres. Olha, eu quero aquele prato, o número 2, tá? Mas, por favor, não traga as batatas. Era um bife, uma carne ensopada, não sei o que lá tal. Mas não traga as batatas. Não, mas o prato tem batata. Não, tudo bem, eu quero aquele prato, daquele jeito não. Mas só não traga as batatas. Mas o prato tem batata. Querido, tudo bem, eu pago o prato do jeito que está. Você só não me traz as batatas. Mas o prato tem batata. Eu já entendi. É que eu não gosto de batata. Então não há necessidade de trazer as batatas. O senhor não coma as batatas. Tá bom, traga o prato com batata.
ou é cabeça de bagre, ou, ele não contou a história inteira, ou era um fast food, onde era mais fácil você trabalhar com o pacote e não come a batata. Ah, tem lá um ensaio de... Já que eu estou sacaneando a viscosidade, tá, ensaio de viscosidade. Tá, não leia o resultado de viscosidade. Acaba saindo mais barato, eventualmente. Mas aí é uma história operacional. Tá certo? Bom, mas de novo, fazer aquilo que realmente a gente precisa. Exames especiais existem, mas será que realmente precisa? A própria ferrografia analítica. Tem amigo que quer fazer ferrografia todo santo dia. Amigo, é um exame caro, demorado. Você quer fazer? Tudo bem. Mas será que precisa para esse seu equipamento? Bom, já dei tempo para vocês pensarem em algum ensaio que queira que eu comente. Infravermelho, por exemplo, muitas vezes dá... Infravermelho? Infravermelho? Gosta de infravermelho? Você é química? Você faz química? Quantos anos de infravermelho você já teve na escola? Ainda não. É capaz que você tenha no mínimo 6 meses. Sabe o que vai acontecer depois desses 6 meses? Você não vai saber nada. Eu vou falar então de maneira bem simplificada. É um dos ensaios químicos que eu mais gosto. Sabe por quê? Sabe por quê, filha? Ou químicazinha, ou bruxa? Você sabe por que eu acho esse ensaio químico dos mais lindos? Porque não é química, é física pura. Nós, os físicos, é que dominamos a matéria. Vocês, químicos, apenas brincam de Lego com aquilo que nós ensinamos. Hã? Vem bater no velho, quero ver. Bobão, velho tonto. Então vamos lá. Deixa eu ver o que eu tenho de infravermelho para falar aqui. O infravermelho, um ensaio de espectrometria de infravermelho, é um dos mais versáteis que nós temos para avaliar não só lubrificantes. As aplicações do infravermelho são absurdas, né? Uma delas, você pega uma cápsula, um comprimido na indústria farmacêutica, coloca num sistema ATR com pressão, roda o espectro e você é capaz de dizer se aquele comprimido está saindo dentro dos parâmetros de produção que a sua indústria farmacêutica quer. Quer outra aplicação? Com instrumentos muito pequenos, lamentavelmente não temos aqui no Brasil em uso, mas algumas unidades de polícia forense vão até para a rua, encontrou um pozinho. Isso é talco ou é aquele negócio esquisito lá? Não tem problema. Bota lá no ATR, faz nem um pelletzinho, dá a carcadinha no ATR e tal. E é o pó esquisito. Esteja preso. E vai por aí afora. Pissionante. Pissionante. Acoplado num telescópio, eu vou dizer que existe determinada cadeia carbônica naquele astro que está lá na ponta da praia. Dá para entender por que é que eu acho um dos ensaios mais bonitos. Em lubrificantes, a gente utiliza esse ensaio para predominantemente avaliar estes parâmetros. Oxidação, nitração, sulfatação, água, fuligem, glicol, diluição para o combustível, depressão de aditivo antes de desgaste. Dá para fazer mais coisa, por exemplo, eu quero saber o teor de DBPC que eu ainda tenho como aditivo no meu óleo da turbina, ou eu aditivei meu óleo transformador, usei o DBPC, quanto é que tem lá ainda, tal. Dá para fazer. Dá para usar infravermelho. Tem até método ASTM, NBR para fazer isso. Legal, mas como é que ele funciona? Física. Simples. Física é simples. O que complica é a matemática.
E matemática não é física. Matemática é nossa escrava quando nós queremos fazer algum cálculozinho. Entender o conceito é o principal. Então vamos lá. Toda molécula vibra quando a temperatura está lá acima do zero absoluto, né? Muito bem. A melhor forma que eu encontro de explicar a espectrometria de infravermelho é utilizando... Você está na faculdade ou no colegial? No curso técnico? Na faculdade. Então você aprendeu cinemática, dinâmica, aprendeu movimento pendular, aprendeu mola, ressonância. Você aprendeu isso. Caiu no seu vestibular. Pronto. É só isso que você precisa. Pensa num sistema massa, massa, mola. Lembra disso? Com horror, mas lembra, né? Tudo bem. Então, um sistema massa, massa, mola, ele tem uma frequência de ressonância, né? Você dá lá um piparote e vibra naquela frequência. Se você mexe numa das massas, ou nas duas, muda a frequência. Se você mexe na mola, que é a força que está unindo essas massas, mexe na frequência. Detalhe, não importa se você dá um soco ou você dá um piparote. A frequência de ressonância do sistema massa-massa-mola é frequência de ressonância aquela e acabou. Certo? Quem é músico usa demais isso. Dá para você afinar um violão sem escutá-lo. Não dá? Quem sabe tocar violão aqui? Dá para você afinar um violão sem escutar. Bota lá o dedão, tal, dá um dom, aí no outro e vai virando. Opa, começou a vibrar junto. Pode ter certeza, está quase que afinadinho. Porque a outra entra em ressonância, né? Aquela nota, aquela corda entra em ressonância com a primeira que eu dei lá a minha excitação.